história do século XX, pelo menos 2 grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e até onde eu sei, não houve nenhuma rendição na Primeira Guerra Mundial, houve um armistício, que era um tratado de paz, mas que não era uma rendição, era um acordo de paz. E rendição é uma palavra muito usada no meio cristão, nas canções, nas orações. Então se usa muito essa palavra rendição, mas eu julgo que a maioria de nós não sabe de verdade o que é a tal da rendição, entendeu? A gente até canta, mas a gente não experimenta, na verdade, a rendição. E eu até ouso dizer o seguinte, que os maiores problemas que nós enfrentamos hoje, como cristãos, é justamente a falta da rendição. Então, mesmo que a gente cante, eis-me aqui, Senhor, estou rendido, no dia a dia da nossa vida, durante a nossa jornada, quando a gente enfrenta os tais problemas da vida, né, a gente descobre que não está tão rendido assim como deveria estar, ou nem sabe de verdade o que é uma rendição, né? Aqui nós temos hoje um encontro para mulheres, né? Temos mulheres solteiras, mulheres casadas, divorciadas, provavelmente viúva, também tem, mas são todas mulheres. Não esperava de verdade que viessem tantas mulheres, tratando que era um feriado. As meninas até subestimaram essa conta aí, né? Não, vai dar muita mulher não, vai ser pouca mulher. Mas aí sabe como é que é, mulher sempre surpreende, né? Mulher é uma surpresa. Nada, não tem nada, mulher é uma surpresa. Quando você acha uma coisa, é outra. Então, é outra coisa. Mas, pegando carona, voltando aqui, pegando carona na canção sugerida pelo Cris, eu penso que esse deveria ser o nosso primeiro tema. Na verdade, eu pedi a Tita. Falei, Tita, eu queria falar 6 temas com as mulheres. Né? Parece um livro, que eu vou fazer aqui parece um livro. 6 capítulos rápidos, de 15 minutinhos cada capítulo. Mas, se fosse um livro, eu não sei quantos capítulos teria esse livro, porque, rapaz, tem assunto. Quando o assunto é mulher, tem assunto. Você vai para a Escritura e fica impactado, impressionado de ver tantos assuntos que envolvem a mulher, né? Hoje eu estava falando com minha esposa, eu falei, Denise, você já percebeu que mulher, por exemplo, a mulher quando foi criada, ela não experimentou a solteirice? O homem experimentou ser solteiro, porque ele foi criado e ficou um tempo solteiro. A primeira mulher, ela não sabe o que é ser solteira, né? Ela já foi criada no casamento, ela foi criada para casar. Então, eu fiquei, já pensou que coisa interessante? Ela não sabe o que é ser solteira. Ela não soube também o que é ser filha, né? Ela foi mãe apenas, esposa, mãe, mas ela não sabe. Aqui nós temos as meninas solteiras, né? Tem moças solteiras aqui, mas a Eva, a famosa Eva, ela não provou. Já pensou nisso, Cris? Ela foi criada ali já para ser esposa. E eu penso que por isso também que Deus sempre tem um cuidado muito especial com a mulher. Foi Isaías que disse para as mulheres sem maridos que ele, o Senhor, era o marido delas. Ele falou, eu sou o teu marido. Embora a palavra marido aparece pelo menos, existem 3 palavras no hebraico que traduzido para o português dá marido. É bem uma figura do homem mesmo como sexo, fala dessa relação do campeão, do competidor, sabe, e também do esposo. Agora, as outras 2 palavras que aparecem como marido tem um sentido de dono. Então, meu marido era como dizer assim, meu dono. Daí também, provavelmente, por conta disso que a Sara, a esposa de Abraão, chamava Abraão de... Não, você não pode falar, Cris. Você é o único que não pode falar aqui. Quem você não gosta desse versículo? Pô, tem um cara aqui para atrapalhar. Não atrapalha, não sai daqui não, tá, Cris? Fica aqui comigo. Me protege, meu segurança aqui, ó. 2 metros. Mas é por isso que Sara provavelmente chamava Abraão de meu senhor. Podia ser uma tradução, podia ser meu marido. Que marido, senhor, dono. E aí eu queria começar
esse primeiro tempo dizendo o seguinte: não existe nenhum conteúdo que a mulher possa ouvir e dizer assim, cara, que bênção, isso vai mudar o meu casamento, isso vai mudar a minha vida de solteira, minha vida de divorciada, a minha vida de viúva. Nenhum conteúdo bom que possa sobreviver num coração onde Jesus Cristo ainda não é o Senhor. Eu acho que esse é o assunto fundamental. Eu já participei, sei lá, de quantos, perdi as contas de quantos encontros de casais, pelo menos no ano, eu participo de alguns, ministrando encontros de casais. Agora, no Rio de Janeiro, em novembro, tem o próximo encontro de casais, mas sempre, todo ano, tem pelo menos 2, 3 encontros de casais. E eu sei que quando você vai para um encontro de casais, você encontra pessoas que já participaram de sei lá quantos encontros de casais, alguns já participam de muitos anos, mesmo quando católicos. Eu já participei de encontros onde eu via vários católicos que diziam que lá tinha um encontro com Deus, já participava do encontro de casais para buscar princípios, buscar ensinamentos, buscar mandamentos para melhorar o tal do casamento, da relação conjugal. Mas a grande questão é a seguinte: nenhum conteúdo, por melhor que seja, vai ser bom para você se Jesus Cristo não se tornar o Senhor da tua vida. Se Jesus não for o dono da tua vida, de verdade, tudo que você ouvir de bom vai entrar no ouvido e vai sair pelo outro. Porque esse conteúdo vai competir com outros fundamentos, com outros rudimentos, outros ensinos, que o mundo dá à vontade. Ele sobeja de ensinamentos para você, entendeu? Ele vai te ensinar um monte de coisas loucas, transloucas, às vezes não só do mundo como a gente conhece, que vem pelas mídias, mas às vezes vem como herança de avó, de mãe, né? Vem herança. Muita gente costuma dizer assim, minha mãe era assim, a minha avó era assim, logo eu sou assim também. Tem a galera do Complexo de Gabriela, que vocês conhecem bem, né? Conhece ou não conhece? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Gabriela, sempre... Então, tem aquela galera que já concebe a ideia de que ela é imutável, ela é o que é, ela é essa pessoa, e tem a herança, porque na verdade a gente não é o que é, a gente é porque muita gente semeou na gente. A Bíblia diz isso. Pedro falou que nós fomos comprados, não foi com prata nem ouro, mas foi pelo sangue de Jesus, e Deus nos resgatou da nossa vã maneira de viver, que foi herança dos nossos pais. Então, muito do que nós pensamos, muito do que nós falamos com maior convicção, na verdade foi herança dos nossos pais, avós e tal, essa galera todinha aí contribuiu, né? E hoje, por conta dessa coisa chamada globalização, sei lá o nome, se tem um nome melhor para essa comunicação tão rápida e tão intensa. Olha, eu estou aqui, tem uma câmera, tem um telefone ali, que deve estar no Facebook, né? Isso, outra ali, e daqui a pouco tem gente também que assiste assim com o telefone também. Quer dizer, é um negócio tão intenso, tão rápido, que a informação parece chega. Você assiste um jornal hoje, tem o cara falando lá, a mulher falando, tem letras passando embaixinho assim, é assim ou não é? Então você consegue ter duas informações ao mesmo tempo. Enquanto o cara fala aqui uma notícia, você lê uma outra notícia logo abaixo. Então a gente vive esse mundo louco, de muitas e muitas e muitas informações. Então é bem provável que muita gente tenha muito conteúdo, mas o conteúdo de Deus, que compete com todos esses conteúdos, só vai frutificar na tua vida o dia que Jesus se tornar o teu dono. Aí você diz assim, mas Franco, Deus é meu pai. É teu pai. Mas ele só se tornou teu pai o dia que Jesus se tornou teu Senhor. Se Jesus não é teu Senhor, você não sabe nem o que é paternidade ainda. Porque a paternidade de Deus, ela se manifesta quando Jesus é Senhor de alguém. O texto mais famoso que a gente usa é Romanos 11:36. O que está escrito lá em 11:36? Vamos dizer juntos. Porque dele... Esse é o final do capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos. Ele diz, porque dele, diga dele. Mas o quê?
mais. Ele está falando o começo, meio e fim. Ele é o alfa e o ômega. Tem que ser tudo assim. Tem que ser dele, por meio e todas as coisas. Por isso que eu falei que esse é um fundamento, entendeu? Vocês me entenderam quando eu falo que Jesus Cristo tem que ser o Senhor? De verdade. Porque muita gente, quando eu falo assim do Evangelho, a pessoa diz, não, mas Deus é meu Pai. Eu digo, só vai ser teu Pai se ele se tornar teu Senhor. Ah, mas eu sou templo do Espírito Santo. Se Jesus Cristo for teu Senhor. Se Jesus não for teu Senhor, não tem nada. Ele é a porta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É por meio de Jesus que tudo acontece. Sem Jesus não acontece nada. É isso que faz um monte de gente pensar que tem uma vida com Deus e só tem religião. Eu tenho vida com Deus. Tem nada, só tem religião. Por que tem religião e não tem vida com Deus? Porque Jesus não foi revelado ainda como Senhor da vida dessa pessoa. Conversávamos, né? Eu estava, Denise, junto com uma moça, essa semana, onde eu falei com ela assim, eu percebi que Jesus não é o teu Senhor, que governa a tua vida, pelo simples fato de ver você vivendo, as informações que ela me passou. Como é que está você? Eu estou assim, assim, assim. Aí contou alguns detalhes da vida. Eu falei, Jesus não está governando. Porque quando Jesus governa, a pessoa desenvolve um estilo de vida. Aquele estilo de vida, você diz, Jesus é o Senhor. Se tem um estilo diferente ali, eu vou dizer, é a tua vontade que está reinando. Então você é a tua senhora. Né? É a tua vontade que está prevalecendo. Então não é Jesus Cristo reinando. É você reinando, você governando. O texto mais famoso que se usa para pregar o Evangelho é o texto de Romanos 10, 9 e 10. Vocês conhecem bem a beça esse texto que você usa para pregar. Quem prega o Evangelho usa ele. Qual é? O texto de Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca o quê? É assim, se com a tua boca confessar Jesus Cristo como? E por que então, quando as pessoas pregam o Evangelho para a gente, fala que a gente tem que aceitar Ele como nosso Salvador? Inclusive não tem isso na Bíblia. Isso é um costume evangélico, não bíblico. A Bíblia, se você lê o Novo Testamento principalmente, você vai ver que não tem nenhuma brecha para uma pessoa ter uma relação com Jesus apenas como Salvador. Porque, na verdade, Ele só salva aquele que pertence a Ele. Deu para entender ou não? Assim, você é meu, porque você é meu, eu te salvo. Se você não pertence a Ele, aí logo não tem como ser salvo. Né? Nem aqui e nem lá. Eu digo nem aqui porque aqui tua vida vai ser norteada pela tua vontade. Logo você vai caminhar por caminhos muito ruins, vai trilhar caminhos que aos olhos do homem parece bom, mas o final dele é morte. Logo, quem vai salvar alguém que faz a sua própria vontade? Quem vai salvar alguém que diz assim, eu sou dono do meu nariz, vou para onde eu quero, faço o que eu quero? Quem vai salvar essa pessoa? Como você ajuda um filho, uma filha, quando eles acham que não tem mais que ouvir a tua voz? Como é que se ajuda esse filho, essa filha? Como é que se ajuda? Não ajuda. Se um filho se rebelar e quiser fazer o que está na telha dele, ele vai provar as consequências das suas escolhas. E não há como evitar isso. E com Deus não é diferente. O dia que você se rebelar, você colhe as consequências da tua escolha. E depois dizer assim, Jesus é o meu Senhor, aí tu tem que ler um texto de Lucas que não está ali, que ela não colocou, mas aí pode estar no teu telefone celular, pode estar em algum outro lugar. Lucas 6, 46, uma pergunta que Jesus fez. Acho que é isso mesmo, Lucas 6, 46. Sabe o que é? Falei com tanta convicção. Mas, não passei não, me veio agora, mas eu acho que tinha que terminar com ele. Lucas 6, 46? Tá bom. Pode ser, termina com isso aí. Uma pergunta que Jesus fez para os discípulos. Qual é a pergunta que ele fez? De novo. Por que ele está fazendo essa pergunta?
Porque é incoerente chamar de dono, amo, porque é isso que significa a palavra Senhor, Kyrios. Você me chama de dono e amo, mas você não faz o que está na tua telha. Então, por que você me chama de dono e amo, se você só faz o que você quer, não faz o que eu digo que você quer? Como é isso? Então, esse é o primeiro prego que eu queria pregar hoje. Todo o conteúdo que você já ouviu, todos os encontros de casais, encontros de jovens, todos os encontros da igreja, todo o conteúdo maravilhoso que poderia mudar a tua vida, esse conteúdo só é vida o dia que você decide de verdade que Jesus Cristo é o teu dono. Essa decisão, ela é fundamental. Sem essa decisão, tudo que eu vou falar daqui por diante não tem nenhum valor. Porque não vai o que eu falei, vai entrar no ouvido, vai sair outro. E como eu já cansei, eu fui para o encontro lá do pessoal da igreja dos Nazarenos, a igreja Nazarena, né? A denominação grande lá em São Paulo. Eles fizeram um encontro de casais em Serra Negra, acho que tem uns 2 anos isso, e era um encontro, aquele encontro de casais, aqueles lugares grandiosos. E eu cheguei lá, então, já chego assim, com aquela carinha de, meu Deus do céu, se essa gente não entender que Jesus é o Senhor, o que vai adiantar eu falar um monte de coisa legal para eles? Não vai adiantar nada, que é a mesma luta que a gente tem no dia a dia da igreja. Toda vez que a gente senta com alguém que está reclamando de alguma coisa, que não está funcionando alguma coisa, no fundo, é porque Jesus Cristo não governa. Se Jesus não governa, aí não tem para mais o que dizer. Então esse é o número 1, é o tópico 1. Segunda coisa que eu quero falar com vocês, aí já acabou o primeiro, tá? Considera que o primeiro é fundamental, tá bom? Considerou aí ou não? Segunda coisa, falar um pouquinho da mulher. Eu pedi a Tita para colocar essa expressão. A mulher que me deste por esposa. Você conhece bem essa expressão, mulher que me deste por esposa? Quem foi que falou essa expressão? Foi Adão que falou? Adão, no dia que ele foi confrontado por Deus, e é interessante, eu sempre gosto de lembrar os homens o seguinte, quem na verdade tomou do fruto, quem foi enganado, quem começou tudo foi a mulher. Mas Deus não chamou a mulher para conversar. Deus chamou o... Por que Deus chamou o homem e não chamou a mulher? Ah, tem um monte de mulher que vai dizer, ele é o cabeça, ele é o chefe. É ele que tem que ser... Nessa hora, meu filho, ninguém duvida. Tem uma hora que é tão bom ter alguém que fale como cabeça, né? Ele é o responsável, ele é o culpado e tal. Então Deus chamou ele para conversar. Conversa vai, conversa vem. Ele volta, ele vem com essa declaração, diz, foi a mulher que me deste, né? Que está subentendido, foi você que me deu essa mulher. Mas não apenas me deu ela por isso que eu falei que a mulher do Éden, ela não experimentou solteirice, nunca foi solteira, ela já foi criada a esposa. Então ela foi criada e já experimentou o casamento, né? Muito interessante isso. Por que eu coloquei essa frase? A mulher que me deste por esposa. Conversava com algumas meninas que Denise reúne aí toda terça-feira lá em casa. Dizia, se tem uma coisa que provoca a identidade da mulher grandemente, é ela não saber o propósito para o qual ela foi criada. Quando alguém não sabe o propósito para o qual foi criada, a pessoa vive dando cabeçada de um lado para o outro, e nunca se acerta, né? Nunca se acerta. E é muito difícil, por exemplo, num mundo como o nosso, no mundo, eu sei que não existe Super-Homem, Batman, Robin, mas que Thor, Hulk, tudo isso é fantasia, mas a Mulher Maravilha também é uma fantasia. Ela também não existe, entendeu? Não só Hulk não existe, Thor não existe, Homem-Aranha, Batman, Robin, esses caras não existem, mas a Mulher Maravilha também não existe. Entendeu? Não existe. E pior, eu acho que o tempo que a gente vive hoje é o tempo mais confuso
e mais difícil da mulher compreender algumas verdades sobre a criação dela, sobre como ela, o propósito para o qual ela foi criada. Por exemplo, eu vejo direto, quando eu converso com meninas solteiras, em geral elas dizem assim, tô pedindo a Deus um homem, um varão, que elas falam, né? Homem de Deus. E elas colocam a coisa como se aqueles homens tivessem ou viessem para completá-las em algum sentido. Sabe? Eu preciso de alguém, é uma companhia, é uma cobertura, ela espera alguém que complete. Eu não me lembro, de verdade, de ter conversado com alguém que tivesse a exata compreensão de que a mulher foi criada para o homem. E é até difícil falar um negócio desse. Ninguém joga a cadeira em mim não, por favor. Mas é assim. É assim. Eu pedi um texto aqui. São duas verdades. A primeira verdade, essa frase de Adão, ela remete a gente a duas verdades. A primeira é, a mulher é um presente de Deus. Diga comigo, a mulher é um presente de Deus. Não é apenas Provérbios que diz, Provérbio 18, 22, o que acha uma esposa, acho bem. E alcançou o quê? A benevolência do Senhor. Mas 1 Coríntios 11, versículo 8 e 9, esse é o versículo que ninguém gosta de ler, mas está lá. Diz o que 1 Coríntios 11? O homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Eita! Vou até sair da frente agora. Sabe o que é interessante? Olha só. Quando Paulo escreveu isso, já havia acontecido passado pelo menos 4.000 anos de história. Pay attention, please. Aqui, ó. Quando Paulo fez essa declaração, ele falou, claro, baseado no Gênesis. Ele foi lá para o Gênesis. E quando ele escreveu, já tinha 4.000 anos de história. Nos dias de Paulo, Paulo mudou alguma coisa porque já tinham se passado 4.000 anos? Ele mudou alguma coisa? O que você acha? E por que você acha que 2.000 anos se passaram de Paulo para cá as coisas mudaram? Tu acha que mudam? Jesus falou assim, o céu passa, a terra, mas a minha palavra... O grande conflito pós-moderno com a Escritura é porque a Escritura não muda. Deus não muda a palavra dele. Esse é o drama. Tem gente que tenta interpretar, dar nó em pingo de éter, mas não resolve. O propósito de Deus ao criar a mulher não foi outro. Ele viu um homem e disse assim, foi a primeira vez que Deus criou alguma coisa e disse que não estava bom. Ele falou assim, não é bom que o homem esteja só. E aí cria a mulher pensando que essa mulher pudesse ser um presente para um homem. Eu fico imaginando também, eu acho que você também podia botar a tua cabecinha para funcionar aí, da seguinte maneira, quantas esposas, agora eu falo com as casadas, quantas esposas conseguem se ver como um presente para os seus maridos? E que presente, hein? Você tira as suas conclusões. Mas essa foi a ideia de Deus. Essa é a ideia dele. Não é minha, é dele. Ele que pensou assim. E não apenas um presente. Deus não pensa... Agora a solteirada tem que pensar também. Pensar assim, cara... Quando casar, se apareceu lá um candidato lá, será que de verdade eu me vejo como um presente para esse homem? Será que eu sou um presente que vai fazer bem a ele todos os dias? Porque é isso, a mulher de Provérbios fará bem a ele. Será que é um presente? Será que Deus pensou em mim exatamente como um presente? Será que eu consigo ser esse presente? Isso aí mexe com a identidade, porque quando você descobre o propósito, você começa a descobrir um monte de coisa da tua vida. Inclusive, todo o caminho que você trilhou,
inclusive compreender uma outra verdade. Vai me avisando do tempo aí, tá, queridos? Que eu estou totalmente à vontade. Texto de Provérbios 19:14. Essa vocês gostaram, né? Eu costumo dizer para os rapazes, você falou, mulher tem um monte, esposa não tem tanta. Porque mulher tem uma montoeira, mulher tem muita. Tem muita mulher no mundo. Mas esposa, quem encontra um tesouro. Claro que o homem tem que ser revelado sobre isso também. Mas o homem não pode se revelar de uma coisa que nem você sabe que é. Ele não tem como, ele nem vai ser ajudado. Se você não sabe que inicialmente Deus planejou você para você ser um presente especial, e não apenas um presente que está bem encaixado, porque Adão falou, a mulher que me destes por esposa. Não foi a mulher que tu me deste por nenhuma outra coisa tão preciosa quanto ser esposa. Quantas me entendem? Amém. E sabe que isso mexe demais contigo? Isso mexe com você. A menina solteira mexe quando ela sabe que ela foi criada e se ela chegar a casar, ela vai ter que abençoar alguém, que ela vai ter que ser um presente para alguém. Mexe ou não mexe? Mexe. E mexe quando eu vou entrar nessa terceira verdade agora aqui para ganhar mais tempo. Pode zerar meu e começar meus 15 de novo, viu? Ganhei tempo agora, né? Que é outra verdade sobre a mulher. A mulher, ela foi criada para quê? Ela foi dada ao homem por esposa, como um presente de Deus. Você crê ou não? Tá difícil crer, né? Mas é assim que está escrito. Por isso que eu falei, o mundo vai te conceituar de várias formas. Você vai receber muitas instruções sobre o teu papel, sobre o teu propósito. Mas se você olhar a Bíblia, se você for uma mulher de verdade cristã e que considerar a Bíblia como uma fonte da palavra para comunicar o teu coração, você não vai ter outra visão. Você não pode ver o que Deus não está vendo em você. Você só vai ver o que Deus vê. O que Deus vê? Deus te vê desse jeito, então é assim que você vai se ver também. Como um presente de Deus. Amém? Se você é solteiro, é um presente que ainda está na caixinha, embrulhadinha, vai ser entregue. E se você é casada, um dia ele já abriu na caixa lá, tirou aquela fita dourada, fogos, tudo direito. E já recebeu o presente dele. É um cara presenteado. Mas Deus te fez também, e aqui eu te confesso que eu tenho refletido muito nesse texto, de Gênesis 2:18. Eu procurei várias versões para esse texto. Procurei várias. Gênesis 2:18 diz o quê? O que Deus falou quando pensou na mulher? Quem se lembra? O Senhor Deus falou o quê? Essa é uma versão. Farei alguém que o ajude e o complete. Vou ler outra versão. O que Deus falou? Não é bom que o homem esteja. O que eu vou fazer para ele? Uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ajudadora, ajudante. Auxiliadora. Vou pegar aqui uma paráfrase, que não é uma versão bíblica. É um cara bom de idiomas que fez uma tradução mais ou menos assim. Está aí a paráfrase da mensagem? Como é que está? O que o Eterno disse? Não é bom que o homem fique sozinho. Farei alguém que o ajude e faça companhia a ele. Então veja. Vou pegar uma outra versão. Vou pegar uma versão antiga chamada Revista e Corrigida. Não sei quantos vocês se lembram. Não tem uma versão antiga da Bíblia. O que diz aí 2:18? Diz o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora que seja por diante dele.
uma outra, adjutora. Como ajudadora, como ajudante, como socorro. Vou pegar aqui a Torá, que é o livro lá dos judeus, né, que tem um Pentateuco. Lembrando que os judeus, Jesus era judeu também, e dos judeus veio o evangelho também, porque a primeira igreja era toda judia, lembram disso, né? O que diz a Torá? Frente a ele. Depois tem aqui eu não sei se você colocou o texto do hebraico, colocou? Então, o que me gera curiosidade nesse texto? É porque é o seguinte, a palavra no hebraico é uma só. Eu não sei por que as duas vezes que se refere a mulher, os tradutores colocaram ajuda idônea, adjutora, uma ajuda, uma auxiliadora idônea, frente a ele. O que mais? Que veio apoiar. O que acontece? Essa palavra ela aparece mais de 100 vezes no Velho Testamento. A mesma palavra, pequenininha. Se você perguntasse qual é a tradução exata dela, Franco, vou dizer, é socorro. É ajuda, socorro. Você vai ler assim, e Deus socorreu Israel. É a mesma palavra usada para mulher. Não para a mulher, mas para o papel que ela ia desempenhar. Eu vou fazer alguém que vai socorrê-lo, que vai ajudá-lo, que vai. Quantas mulheres casadas eu tenho aqui? Faz-se para ver. A maioria é casada. Obrigado. Eu dia conversava com uma queridíssima, mais uma vez, aquele encontro assim, bate-papo e tal. E essa querida nos contou, a mim e Denise, toda a trajetória dela com seu esposo, a história maravilhosa, linda, foi contando, triste. Chegou ali. E a frase final dela falou assim, Franco, meu marido precisa muito de ajuda. Meu marido precisa muito de ajuda. Você não imagina como meu marido precisa de ajuda. E eu falei, agora deixa eu te fazer umas perguntas também. Aí perguntei a ela, se ela cria na Bíblia, como palavra de Deus. Ela falou, eu creio. Se ela cria que ela era uma criação de Deus, que ela não veio do macaco, que ela não foi um macaco evoluindo, e chegou a essa criatura, entendeu? Se ela cria que ela foi criada com propósito, eu creio e tal, pá, creio. E por fim eu falei assim, fiz a última pergunta. Eu falei, quem você acha que está mais apta a ajudar teu marido? Eu? Ou a auxiliadora idônea dele, a ajudadora idônea, a adjutora? Quem você acha que está mais apto? Porque você já carrega esse nome. Você foi criada para socorrer uma alma. E eu sei que tem mulher que diz assim, mas você não conhece meu marido precisa de muito, mas muita ajuda. Então, ele precisa de muita, e é por isso que você é essa muita ajudante. É por isso que Deus te deu tanta habilidade, tanta capacidade, tanto tirocínio, tanta agilidade, é porque o cara é cansado demais. Não, porque se você não enxergar isso, você vai competir com ele. Você não está aí para competir, você está aí para ajudar. Como a mulher ajuda um homem? Porque ele precisa de ajuda. A parte desse princípio, ó, todo homem precisa de ajuda. Quem falou isso? Deus. Viu o cara sozinho e falou, ixi, não está bom esse negócio. Vai dar ruim. Sozinho ele vai... Não pode deixar sozinho, né? Não pode ficar só. Sozinho, olha irmãos, irmãs, foi a única vez na Bíblia, na criação, que Deus falou que não estava bom. Tudo que Deus criou, ele falava assim, muito bom, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, até o homem ficar sozinho, e Deus viu que não era bom. E sabe o que é engraçado? Depois que ele cria a mulher, o que ele falou? Vocês não lembram, né? E viu, aí Elisa lembrou, né, Elisa? Tá espertinha, essa parte tu leu, né, Elisa? Fez lá de trás, ó, muito bom. Foi verdade. Foi verdade. Deus aí não falou, quando ele cria a mulher, ele não disse que estava bom, ele disse que estava muito bom. Então eu não sei por que a mulher não consegue ver toda a riqueza, todo o potencial, toda a bênção, tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, tudo que Deus idealizou,
como alguém que capaz de socorrer uma alma cansada, que é o homem. Eu estou falando sério. Isso antes do pecado, amado. Antes de haver pecado, o homem já precisava de ajuda. Agora eu te pergunto, e depois do pecado, o que você acha? Não, porque alguém fala assim, não, o homem precisa de ajuda porque pecou. Não, querido, isso foi antes do pecado de Adão. A criação estava intacta, em plena harmonia. Deus olhou e falou, vai precisar. Por que hoje é tão difícil de compreender que ele precisa de ajuda e que não apenas ele precisa de ajuda, ele precisa da sua ajuda e não apenas da sua ajuda, ele vai precisar que você seja um socorro idôneo. Eu gosto de idôneo. Por quê? Porque tem a ver com ele. É perfeitamente adequado a cada caso. Então é assim, Deus, você é solteira, você vai casar com esse cara, eu tenho certeza, olha bem para ele, tu vai ser ajudadora dele. Tu vai ter que ajudar esse cara. Ajudar o quê? Ajudar ele na missão dele, ele tem uma missão. Mas ele nem sabe qual é a missão dele, então já viu o teu problema, o tamanho dele? Você vai ajudar um cara que não sabe nem que tem uma missão, que não sabe nem para onde vai. Então olha só que coisa. Por que muitas mulheres tomam o lugar dos homens? Porque elas olham toda essa falência e ela se vê tão capaz, tão rápida e tão boa que ela vai, deixa o cara, deixa que eu resolvo. E sai resolvendo. Só que nenhuma mulher que deixa o lugar de ajuda se torna uma mulher plena e satisfeita. Ela vai ser sempre feliz. A mulher faz melhor que o homem? Várias coisas, muito melhor que o homem. Mas isso vai torná-la mais plena? Não. Vai satisfazer? Não. Vai ser ruim. Por que é tão difícil, Franco, ser uma ajudadora? Eu vou falar por quê. Primeiro, um olho d'água aqui. Por que é tão difícil? Porque é um papel humilde. É humilde. Todo mundo quer ser herói, não ajudante de herói. Quer ser o protagonista da história, não coadjuvante. A pessoa fica achando que é um negócio assim, de segundo nível. Está abaixo da minha condição, da minha capacidade. Poxa, isso aí... Não tem aquela pessoa que estudou, fez faculdade, depois arruma um emprego para ela que não é aquele emprego que ela acha que tem que ser. Ela diz, mas eu estudei tanto para isso aí, pô. Não, e não é só isso não. Tem gente que estuda, faz concurso, passa e é infeliz. Porque chega lá e descobre que no trabalho dela, ela não desenvolve, não desempenha aquilo para o qual ela estudou, que ela é capaz de fazer e tal. Ela se vê mal utilizada, se vê fora de função. É horrível, porque tem estudo no mundo, tem ou não tem? Às vezes a pessoa está ali, estudou, sonhou, idealizou, chegou lá, não era nada disso. Então ficou frustrada igual. Mas um casamento é assim que rola. A pessoa olha e vê a condição dela e diz assim, poxa, eu poderia fazer mais do que isso. Eu sou mais do que isso aí. Aí vem um cara lá na minha IL, na igreja, na casa, no lar, e diz que eu sou auxiliadora desse cara. Como que eu vou ser auxiliadora? Como que eu vou ser ajudante se eu faço melhor do que ele? Ele que tem que ser meu ajudante. Aí quer inverter os papéis. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu gastei muito tempo, de verdade, gastei mesmo. Não sei se joguei fora, se foi um desperdício, mas que eu gastei. Falando com várias mulheres sobre o valor da submissão. Eu dizia, não, que submissão é debaixo da missão, querendo animar a mulher, é debaixo da missão. Imagina, você está debaixo da missão, você tem que ser forte para segurar a missão e tal. E fui gastando. Eu me lembro que um dia eu estava já de madrugada lendo alguma coisa, fui deitar e o Espírito Santo me repreendeu. O Espírito Santo falou, por que você gasta tanto tempo tentando explicar para as mulheres que é grande ser pequeno? Eu falei, como assim? Eu falei, é isso que você faz. A humildade é ser pequeno mesmo.
Jesus, sendo Deus, se esvaziou e se fez homem, e como homem se fez servo, ele se diminuiu. Ser humilde é se diminuir, se considerar menor. Por que você está ensinando uma coisa se eu falei que era outra coisa? Por que você está tentando afofar o ego dessa mulherada toda? Você não tem que fazer, só ensina o que eu estou ensinando, você não inventa. E eu comecei a ficar constrangido, eu falei, é verdade. Mas onde é que está o furo da bala? Por que eu tenho a sensação de que toda vez que eu falo do papel da mulher, é como se eu estivesse tornando ela insignificante? Porque esse é o drama, amadas. Ser humilde não é ser irrelevante. Ser humilde não é ser insignificante. Ser humilde é só se considerar menor do que aquilo que você realmente é. Jesus, sendo Deus, diz Filipenses 2, não considerou ser igual a Deus, não se aferrou a isso, mas ele aceitou a proposta de descer, de se humilhar. Então, ser humilde não é não ter valor. Uma pessoa humilde, ela não é uma pessoa sem valor. Ela é uma pessoa muito valorosa, muito preciosa, uma bênção, mas é humilde, pô. O que é humilde? Ela se fez menor. E alguém para ajudar tem que se fazer menor. Não tem outro jeito. É aí que está. Eu acho que a maior crise não é a crise dos talentos, é a crise de quem é maior. É tão engraçado esse tema, que Jesus uma vez pegou uma criança, botou no meio dos discípulos e alguém quer ser maior aqui no reino? Ó, você faz como essa criança aqui. E ensina. Agora vocês não lembram do contexto, duvido que vocês se lembrem do contexto. Vocês se lembram do contexto? De que Jesus falou, tomou a criança e falou? Quem se lembra? Eu vou dizer qual foi o contexto. A mãe de 2 dos apóstolos foi lá e falou com Jesus. Mãe é mãe, né? O negócio começou com uma mulher, a parada. Não foi com homem, foi com uma mulher. E a mulher tinha um pedido, ela falou, tem um pedido especial para ti. Ele falou, qual é? No teu reino, permita que meus filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Aí Jesus começa a conversar com aquela mãe e tal. Mas a história, quando chegou no ouvido dos apóstolos, ficaram na carne. Ó, tinha a mãe de 2 de vocês lá pedindo um lugarzinho especial no reino de Deus. E eles ficaram chateados. Quando eles estão naquela carnalidade toda, Jesus chamou uma criança, põe no meio e falou assim, vem cá, olha aqui. Quem de vocês quer ser maior? Tem que se fazer menor. No mundo não é assim. No mundo, as pessoas que governam, elas querem exercer poder sobre as outras pessoas. É por isso que os nossos governos são todos um fracasso. Porque, em geral, quem se elege prefeito, governador, presidente, sei lá, deputado, ele não quer servir, ele quer mandar. Então, quem é eleito para mandar, que não serve, ele não conhece o princípio do governo. O princípio do governo é servir. Qualquer autoridade que não sabe disso, ela vai usar a autoridade para mandar, para se impor. Né? Eu vim agora do Chile e tinha lá um problema grave para ser tratado. E era um problema tão grave, mas ao mesmo tempo, às vezes, em algum momento, era engraçado. E você vê a imaturidade do pastor lá, envolveu um assunto lá que ele resolveu beijar as mulheres lá, saiu beijando um monte. Mas é interessante que algumas dessas mulheres eles usavam de autoritarismo com elas. Então quando elas falam, que isso, pastor? Está perdoada. Teve uma que ele falou assim, está perdoada, não foi? Ela falou, pastor, você me beijou, eu te perdoo, pode ir. Perdoou, irmã. A outra falou assim, você me beijou. E ele falou assim, olha bem com quem você está falando, hein? Olha bem, eu sou pastor, apóstolo, presbítero, ancião, deu todos os títulos para ela. Assim, uma autoridade corrompida, que usa da autoridade para se impor, não é a autoridade do reino, é a autoridade do mundo. Jesus falou que é assim. Mas a mulher, termino aqui esse primeiro tempo com vocês dizendo o seguinte, não é diferente quando a mulher não sabe que ela é uma ajudadora idônea?
que ela é um socorro para uma alma que precisa de muito socorro? E eu vou dizer para você, se você falar assim, Franco, meu marido precisa de muito mais socorro do que todas as mulheres que estão aqui, que entendem, todos os maridos aqui representados. Eu vou dizer assim, então você é uma pessoa muito capaz. Você é uma pessoa muito especial. Porque se teu marido precisa de muito socorro, Deus desenhou você com muita capacidade para ajudar esse cara. Porque se ele não precisa de nenhum socorro, significa que você tem pouco trabalho. Mas se ele precisa de muito, você tem muito trabalho. Então é assim, é exatamente, isso muda, isso faz toda a diferença. Quando você entende o desenho de Deus. E eu termino dizendo aqui, Jesus é humilde, diga comigo, Jesus é humilde. Porque mesmo você ajudando, você também precisa de ajuda. Não fica achando que você vai carregar esse fardo aí sem ajuda. E Jesus deu prova disso em 2 momentos espetaculares da vida dele. Primeiro, tem um texto lá em Lucas, não sei se eu passei para você aí, Tita, mas tem um texto em Lucas, acho que eu passei um que Jesus foi servido pelos anjos. Te dei não. Não, tem um texto de Lucas muito interessante, quando Jesus está no Getsemane, Lucas 22, 43, diz que ele foi consolado, ele foi confortado por um anjo, uma criatura dele. Então Jesus criou os anjos, mas recebeu o conforto de um. Jesus aceitou que um homem carregasse a cruz dele. A cruz estava muito pesada. Em algum momento, você precisa de ajuda. Você precisa que alguém te ajude com a tua cruz. Então não fica achando que você é a mulher maravilha, toda poderosa que vai resolver. Não. Faz parte da humildade receber ajuda também. Amém? Essa humildade, inclusive, que os homens devem ter com suas esposas. É considerar que eles precisam dela muito. É muito. Então, eu queria terminar dizendo assim para você, exatamente isso. De que essa humildade de Jesus é a humildade que ele espera que cada esposa, cada mulher tenha na vida, em qualquer momento, mas principalmente quando você casa. Porque quando você casa, começa o exercício de tudo aquilo que muitas vezes você só sabe aqui, na cabeça. As casadas dizem amém ou não? Amém. É assim ou não é? Muita gente está solteira, acha que é tudo lindo e maravilhoso, que vai namorar o dia inteiro, que vai ser romance o dia inteiro, que vai ser flor o dia inteiro, aí casa. Quando casa, descobre que não é nada disso. Descobre que é muita coisa, muito desafio, muita tensão. Vocês entendem ou não? Mas quando a mulher acha o desenho dela, queridas, para pensar aí que vocês vão para o intervalo agora. Então para pensar o que eu vou dizer, ó. Quando você acha o teu desenho, você começa a experimentar a tua plenitude. Você começa a finalmente perceber que Deus criou você para algo muito especial. E quando você encontra esse desenho, você é plena. Você começa a ser uma mulher feliz. Você começa a ser uma mulher bem-aventurada. Tudo muda na tua vida. O que eu estou falando é sério. Eu sei que algumas mulheres já sabem disso. Outras não. Porque passa pela revelação. De você abrir mão de tudo que você é para ser aquela pessoa que Deus quer que você seja. Você deixa de lado os teus pensamentos, estou falando sério, olha, pega tudo que o mundo te ensinou, coloca de lado e experimenta essa loucura, porque é uma loucura, mas é uma loucura que vai deixar você finalmente satisfeita. Eu dizia também outro dia para uma mulher, falei, olha, você faz muito melhor que o teu marido, mas a melhor coisa que você pode fazer é não fazer. Como assim? Não faz, porque isso não vai te realizar. Deixa ele fazer o papel dele, não cumpre o papel dele. Troca de papéis, a curto prazo é lindo, porque alguns maridos até se acomodam quando as mulheres assumem. Então, troca de papel assim. Eu conversei recente com um cara assim, ele falou assim, cara, por anos, 15 anos da minha vida, eu deixei minha mulher tocar. Tocou, foi lindo, maravilhoso, só que um dia ele ficou desempregado. Então, quando ele ficou desempregado, ele teve que tomar a administração, ele teve que administrar a vida dele. Ele saiu de uma empresa que estava há anos. E aí, quando ele tentou retomar, já era tarde.
Aí houve uma tensão tão grande que acabou que os dois estão a ponto de se divorciarem hoje. Porque ele quer tomar o lugar dele e ela já disse, esse lugar agora é meu, acabou. Carreguei por tantos anos, como é que você vai entrar agora nessa praia? Então, assim, a troca de papéis a curto prazo não afeta muito. Mas a médio e longo prazo a conta chega. E quando chegar, você vai precisar experimentar um milagre para resolver a pane. Que é uma pane, tá? É ferramenta no lugar errado, ferramenta certa, tentando fazer o reparo de uma coisa inadequada.